Programa O Equilíbrio do Universo, com Deva Gissuede. Apresentação André Dias. Palestra: As 9 Fases da Ascensão. Os livros das 9 fases de ascensão serão lançados em períodos distintos. Isso porque essa técnica serão feitas em longos períodos, pois a ascensão é algo que o humano já faz durante todo o seu processo de evolução, que vem desde que surgiu na superfície da Terra há cerca de 300 mil anos atrás. Mas quando interage com uma nova matéria, isso é entendido como uma adaptação, que o detém em sua utilização pelo uso contínuo. Para tal, se faz necessário criar ambientes condizentes com cada fase, com as classes de aprendizados, com o intuito de facilitar a ascensão. Eu sou Deva Gissuede e esse é o programa O Equilíbrio do Universo. O salto dimensional. Tendo descrito em meus livros que a terceira dimensão possui 4 estágios de matéria, sendo ela subdividida em 3D alta, 3D média, 3D baixa e 3D profunda, onde os humanos da superfície da Terra seca se encontram. O que é pretendido com essas técnicas é o que pode-se dizer ser um salto dimensional, pois embora esse grupo de quase 150 mil pessoas permanecerão na terceira dimensão, eles estacionarão num estágio mais sutil das matérias da terceira dimensão, na 3D média, que fica próximo à 4ª dimensão, podendo assim manipularem as matérias da terceira dimensão e interagir com os seres e com as matérias da 4ª dimensão. Semelhantemente fez Jesus, pois embora tenha nascido de Maria, gerado por uma inseminação especial extraterrena, durante seu curso da vida, foi sendo modificado sua estrutura física, até chegar ao estágio que chegou de poder manipular a matéria da 3D, alcançando aos quase 30 anos de idade o estágio da 3D baixa. Seu intuito era chegar à 3D média e conduzir um povo através da ascensão à 4ª dimensão, mas foi parado pelo tal Deus Javé, que antes teria sido o Deus Senhor Anunnaki Enlil. História essa descrita no livro As Divindades, os Deuses e o Jogo de Interesse de 2020, mas que depois foi substituído por outro Deus Anunnaki, tendo uma continuação deste livro que será disponibilizado em uma data ainda a ser determinada. Nesse estágio da matéria da 3D média, pode-se ver, ouvir e tocar os seres e as matérias como as naves, pois isso só é possível com um envoltório que contenha as matérias mais próximas às desses seres e dessas matérias que ficam nesses estágios da 3D terceira dimensão, na 4ª dimensão e na 5ª dimensão. A agregação de funções. Embora essas técnicas falem sobre a saída da alimentação carnívora, passando por vários estágios até ser pura energia, dependendo apenas de si para sustentar-se, deixa de ser apenas alimentação oral, que será abordada, pois todos os 5 sentidos absorvem energias, que aqui na superfície da Terra seca, da terceira dimensão, costuma-se chamar de alimentação, mas na realidade é uma absorção de energias por todos os sensores corporais, que chegam ao cérebro e alimenta todo o conjunto, todo o corpo. Isso na realidade faz parte do reagrupamento material, que é dividida igualitariamente entre todos os seres do universo. Esse primeiro livro das técnicas de ascensão aborda primeiramente a saída da alimentação oral carnívora, deixando a alimentação de seres isentos de vidas para uma alimentação com seres intermediários, que são da flora,
com alimentos vivos, que é alimentação crua, que para um melhor entendimento e aceitação da mente e do corpo do praticante, melhor é que seja feita de forma gradual. Alimentar-se com seres isentos de vida faz com que os seres se adensem cada vez mais, adaptando-se às matérias mais densas, e a alimentação viva os fará deixar de se aprofundar na densidade. Depois, evidentemente, irão passar para outro tipo de alimentação, as quais me isentarei de dizer nesse vídeo, pois é para outro momento. A conscientização. Primeiramente, sugiro de que o praticante dessas técnicas consulte um profissional médico da área, como um nutricionista ou um nutrólogo, para que eles possam acompanhar seu desenvolvimento com exames e aconselhamentos mediante seus conhecimentos e seu desenvolvimento, pois deixarão de se alimentar de carnes e outros nutrientes que podem lhes trazer problema de saúde, sendo os profissionais médicos desta área o mais eficiente a orientá-lo. O que faço nessas técnicas são direcionamentos nas transições, nas alimentações, nas absorções de energia pelos 5 sentidos. Como tenho dito em outros livros, entender e aceitar são funções, e elas que são adquiridas pregressamente, nessa ou em outras vidas, sendo elas que os possibilitam entender e aceitar certas ideias como verdades, pois em suas mentes elas já são reais. Já lhes dizem que você já as tem experienciado. Por isso vão além do crer, pois sabem que elas terão êxito. Por isso tenho dito que só aqueles que fazem parte deste projeto é que conseguirão utilizá-las até sua conclusão e conseguir ascender ao plano mais sutil da matéria da 3D, que é a 3D média, onde conscientizarão primeiramente a mente com uma nova programação e depois o corpo, com uma nova forma de absorção de matéria. O preparo. Algumas técnicas são feitas inicialmente, antes mesmo de iniciar as técnicas de ascensão, para que o corpo e a mente sejam preparados para recebê-las e se obter sua efetivação. O ser humano foi programado para entender e aceitar o sistema de vida implantado na superfície da Terra seca. E como digo sempre que o ser é um programa que chega a ser uma inteligência artificial e depois chega à intelectualidade, mesmo assim, o que comumente se denomina espírito é semelhante a um programa de computador cheio de informações e diretrizes. E só com uma formatação e depois a inclusão de um novo sistema operacional mais avançado, com novos programas, é que ele poderá se proteger das investidas dos seres antagônicos que controlam os seres do antigo sistema de vida. Muitos têm pretendido chegar a esse estágio que alguns chamam de nirvana e seus adeptos de ascensionados. Mas quem se envereda a esse caminho acaba sendo achado pelas forças inversas, pois suas auras aumentam muito, e uma característica dos seres extrafísicos é que sua percepção da realidade é por vibração, onde todos os seres emitem um feixe de energia que transmite para os outros praticamente todas as informações de quem foi, quem é e quem será, sua missão na Terra, quem são seus mestres, sua linhagem, seu propósito. Por isso são parados, tirados da vida antes mesmo de concluírem seu objetivo. As técnicas de ascensão promoverão uma ocultação do praticante a esses seres, pois quando a pessoa tem a mente e o corpo voltados à realização de tarefas, de missões que escolhem um dos lados da competição entre as forças do universo, aqueles que estão do outro lado investem sobre ele para poder trazê-lo para o seu lado ou tirarem de suas atividades. Deixa de ser tão simples essas explicações, pois você acredita mesmo que pode competir com os seres que são isentos de corpos, isentos de se emocionarem,
que possuem uma ética que veem o ser humano como um animal feito para servi-los? E se você se acha muito instruído com poderes místicos ou kundalínicos, com muita cultura, uma argumentação retórica capaz de convencê-los, saiba, esses seres foram os que tiraram a vida de Shiva, o terceiro ser mais poderoso de todo esse universo, que em sua última encarnação como Sri Sai Baba, disse que iria sair da vida com muita idade, mas saiu anos antes do que dizia. E também Jesus, o segundo ser mais poderoso de todo esse universo, que foi tirado de sua vida antes do tempo, sendo ele comparado a Salomão por sua grande capacidade retórica e poder mental, embora se esquivasse de utilizá-los em todo momento. Essas técnicas darão a seu praticante habilidades sobre-humanas, onde andar sobre as águas será uma brincadeira de criança, além do que poderá realizar alterações na matéria, como transmutação corporal, transfiguração da matéria, teletransporte, levitação, duplicação, holografia, telepatia, entre outras. Por que estacionar na 3D média? Para isso, toma alguns versículos da Bíblia cristã para exemplificar, para explicar as técnicas de ascensão, pois elas expressam parte dos primeiros atos do evento. Evento esse que tem como ponto principal a volta de Jesus, como Sananda da quinta dimensão. Diz logo no início, em Apocalipse capítulo 1, verso 8, que Jesus há de voltar, e no verso 7 diz que todo olho o verá, até aqueles que os transpassaram, aqueles que os tiraram da vida, pois estes ainda estão por aqui, em várias encarnações, e também os descendentes dos Anunnakis, que ainda estão vivos. No capítulo 3, verso 15 e 16 diz: assim como está longe de ser frio ou quente, vomitar-te-ei da minha boca. Bom, Jesus fala sobre um corpo e que aqueles que estão fora da normalidade de serem distintos, de estarem quentes ou frios, serão tirados de fora do corpo, ou seja, frio é o ser representante da logicidade, que é isento de emoções. Já o quente é o ser representante da emotividade, inverso à razão. Essas são expressões do antagonismo das forças de energia que compõem o universo, pois ele foi criado tendo por base a energia positiva e a energia inversa, que se manifestam na terceira dimensão como o bem e o inverso ao bem. Jesus nasceu para viver por milênios e conduzir um povo à ascensão, mas o Deus Senhor, o Deus desse mundo, que controla o mundo, foi quem o levou à cruz, mas ele ressurgiu, voltou ao corpo, à carne, no físico, mas está sendo transformado e por isso está realmente vivo, embora na 3D baixa, e agora se identificará como Sananda, assim como no livro de Apocalipse capítulo 3, verso 12. Lembre desse versículo, livro de Apocalipse capítulo 3, verso 12, onde está escrito que ele tem um novo nome. O livro de Apocalipse. Esse livro está repleto de informações sobre essas técnicas, mas escusar-me-ei de mencioná-las para deixar de lado de dar lugar a interpretações paralelas à verdade. Porque o que você acha? Que uma coisa assim como essas técnicas estariam fora desse livro, que conta o que ocorrerá no futuro com o humano? Sei o que muitos têm pensado sobre a Bíblia e sobre o Deus da Bíblia, pois uns acham que esse livro apenas conta a história de um povo e que esse Deus está fora da existência ou que está longe de ser seu representante ou ser seu Deus. Conto no livro As Divindades, os Deuses e o Jogo de Interesses de 2020 a história real
traduzidas das tabuletas de argila sumérias, deste que é apresentado como o Deus Criador de tudo na Bíblia. Na realidade, o que tenho me esforçado a passar está longe, muito longe de conduzir um povo para adorar o Deus da Bíblia ou de aceitá-la como verdade. Tenho recebido informações sobre como tudo surgiu no livro A Origem de Tudo 1, de 2020, onde esse ambiente em que está inserido o plano divinal e toda a imensidão fora de contagem dos universos que seres divinos que lá se manifestam têm criado muito antes de criarem este universo em que estamos. Longe está também que pensem que no futuro revelarei quem é o Deus Criador de tudo e que se deve adoração, pois eu já disse que Bará, como o próprio nome diz, Criador, que eu mesmo o intitulei, é esse Criador, mas de forma alguma requer algum tipo de adoração, pois é um ser inteiramente lógico, e só na emotividade percebida pelos seres próximos à terceira dimensão é que se requerem tais glórias. Tenho recebido informações sobre como foi criado esse universo, que um ser divino o criou e que esse ser divino que se encontra no outro lado deste universo, que chamo de hemisfério antimaterial, muito mais que isso. Eu estive lá, pois sempre que recebo essas informações adentro numa realidade paralela de probabilidade do passado, e o anjo azul me faz ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e sentir com o corpo aquelas informações. Embora lá seja um local de sutil matéria, ele transforma essas informações em matéria tangível para que eu possa recebê-las, visto que sou isento de funções que me permitam perceber matérias tão imensamente sutis daquela parte do universo. Digo então que esse ser divino, que lá é isento de nome, pois nomes foram criados na terceira dimensão, por promover o esquecimento e a falta de acesso à informação pelo sentido da vibração, ele, através do seu anjo representante, que o identifico como o anjo Gabriel, intuiu um ser transformador, onde assume a autoria desse Deus bíblico e de todos os outros, como o Deus Alá dos muçulmanos, o Deus Brahma dos hindus e o Deus Ra dos egípcios. E esse Deus quer que apenas ele seja lembrado como Deus. Isso explicarei em um livro futuro, mas basicamente é isso. Dizer que o Deus que quer ser adorado era o Deus Anunnaki, o Deus Senhor Enlil, que se dizia criador dos seres humanos, que depois assumiu outro Anunnaki, dito em vários livros, como as Crônicas da Terra, de Zacarias Sitchin. A Ascensão 1, a longa vida. O primeiro livro dessa série terá as 3 primeiras fases das técnicas de ascensão, com as passagens da alimentação oral carnívora para a vegetariana, dela para a vegana e da vegana para a crudívora, praticamente saindo da alimentação com alimentos de corpos de seres isentos de vida para a alimentação com seres da flora com vida. Além da alimentação oral, tudo que se vê, se ouve, se toca, se degusta ou se cheira tem também orientações. Há neste livro algumas tabelas com sugestões de horários e de quantidades a serem observadas. E uma coisa que gosto sempre de dizer é que essas técnicas são para uso daqueles que entendem ser dos voluntários da luz do projeto Ecovila Utopia. Então seria o mais correto que todos que tiverem a intenção de utilizar essas práticas venham a ler todos os livros na ordem de publicação que está no site O Equilíbrio do Universo, onde lá tem todos os links para baixá-los, os livros, gratuitamente. Embora o caro leitor possa ver uma certa inclinação à religiosidade nos primeiros livros, entenda apenas
como a saída de adoração ao Deus externo para uma aceitação do Deus interno e uma descoberta de que todos somos deuses. São 3 fases. Sei que está longe de ser fácil a implementação dessas técnicas, pois se você começar a ler, verá que se faz necessário estar em um ambiente condizente com suas práticas, pois todos aqueles do passado que pretenderam ascensionar tiveram que se embrenhar numa mata, numa floresta e viver exclusivamente para isso, ou habitar em um conjunto com aqueles que tinham os mesmos objetivos, vivendo em mosteiros, em cima de montanhas, com locais de acesso restrito, por ser muito frio e com pouca condição de sobrevivência. Portanto, digo que, embora longe de ser fácil, é possível e com certeza a recompensa é grandiosa, pois aqueles que conseguirem ultrapassarão o tempo de vida de todos os humanos e participarão dos eventos mais importantes deste universo. Então, se o caro igual se entende fazer parte deste projeto, baixe os livros e os leia em sua ordem, e depois leia o primeiro exemplar dessas técnicas de ascensão. E como digo nesse livro, boa sorte, gafanhoto. Denominação dada a um mestre chinês de Kung Fu a seu pupilo quando criança, que já adulto era interpretado pelo ator David Carradine no seriado Kung Fu da década de 70. Eu sou Deva Jessued, aquele que vive para sempre, equilíbrio e paz.